Olá, tudo bem com você? Eu sou o Jeremias Gomes e este é o Alesp Conecta que já está no ar. Olha, em tempos de pandemia, todos os setores têm sofrido e a gente quer saber agora sobre o setor automotivo. Olha só, vou trazer uns dados para você. Em janeiro de 2020, houve uma queda de 3,5% nas vendas comparado ao ano anterior. É um período de instabilidade, mas as empresas, com muita criatividade, sempre de olho aí no cliente, nas suas demandas, tem conseguido dar a volta por cima. Eu vou conversar agora com o CEO da Mobiauto, que é o Sancler. Sancler já está com a gente aqui. Jeremias, estou sim, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar falando com você e com toda a tua audiência. Eu queria começar falando justamente sobre isso, Sancler. Como é que vocês têm se reinventado, né? Porque a gente tem visto, pô, com estado de pandemia, as pessoas estão saindo menos, né? Mas as demandas, elas sempre existem. E eu tenho visto as empresas aproveitarem esse período para saber como é que está o comportamento do consumidor, entender as demandas dele neste momento e pós-pandemia. Isso que eu queria saber, como é que vocês têm visto essa situação e como é que vocês estão se preparando. Olha, o que acontece? Já existia um movimento muito forte nos últimos anos de digitalização do processo de compra de um automóvel. Né? Se a gente olhar a própria matéria-prima do automóvel mesmo, a matéria bruta do automóvel, ele já não é mais apenas um meio de transporte, ele se tornou quase que um device, um computador sobre rodas. Então, a tecnologia ela vem invadindo o setor automotivo já há muito tempo, inclusive as transações de compra e venda. O que ocorre é que com esse período de isolamento social, percebeu-se que a necessidade das montadoras, das concessionárias, das lojas de venda de automóveis se reinventarem, se prepararem para um consumidor que está cada vez mais digital, para um consumidor que está cada vez mais online, né, fazendo as pesquisas online e comprando online. Nesse período de isolamento social, o que nós temos percebido é que algumas concessionárias e lojas de automóveis, inclusive algumas montadoras, têm a cada dia se preparado mais para atender esse consumidor que quer ser atendido enquanto está em casa. Daí o uso da tecnologia é fundamental para ela. Né? Nós vemos, por exemplo, o que acontece nós criamos uma área chamada entrega em casa, onde nós separamos algumas lojas e concessionárias que disponibilizam a entrega, no caso do delivery, a entrega na casa da pessoa do automóvel. E muitas delas se cadastraram nesse processo. Então você entra no nosso site, nós somos uma plataforma de compra e venda de automóveis. Então as pessoas anunciam, as concessionárias anunciam os carros lá. Né? Então a gente tem um grupo de concessionárias e lojas que estão fazendo esse processo de entregar o carro na casa da pessoa. E isso é uma coisa que não Uhum. existia, ninguém imaginava isso em janeiro, por exemplo, desse ano. Né? O Covid-19 fez com que as pessoas passassem a gerar um novo modelo de trabalho e até no comportamento do profissional acaba sendo bastante diferente, né? Então, o que temos percebido é que a resiliência das pessoas, né, no caso os profissionais, têm aprendido com essa pandemia que eles precisam cada dia mais do online. Uma coisa que existia já há muito tempo, é muito comum, Jeremias, a gente ouvir falar de, não, eu tenho um site, eu faço minhas operações online, eu trabalho online e tal. É muito comum isso. Mas muitas empresas, elas eram meio que faziam gambiarra online. Com esse processo, o que está acontecendo agora, nós vemos que não dá mais para fazer gambiarra na operação online. Precisa se usar a tecnologia cada dia mais para chegar até o consumidor, chegar até o cliente, porque as pessoas estão cada vez mais conectadas e nós vemos que quem está vencendo nesse momento de crise, que infelizmente está impactando todo mundo, né? Infelizmente, quem está vencendo é quem está utilizando a tecnologia. Você usou um termo aí que eu até estou dando risada, que é a questão da gambiarra, mas é a mais pura realidade. Se você pegar o setor de mercados, por exemplo, até as grandes redes, a gente tem muita dificuldade. Eu tenho um grupo de WhatsApp aqui, hoje mesmo o pessoal me perguntou, onde é que vocês estão comprando? Como é que está sendo? Porque às vezes você tem um mercado perto que te entrega assim boas verduras e frutas, mas eles não têm sequer um e-commerce, é por telefone, então você se desgasta. Você pega um mercado grande, aí você fala, poxa, tem muita coisa, mas assim, não tem frutas, não tem. Então, assim, todo mundo está se adaptando. E eu fico imaginando este mercado que vocês trabalham de compra e vendas de seminovos, de veículos usados, enfim.
tudo é informação. Como é que vocês têm suprido esta questão da informação? Porque eu quero ver um carro, a gente gosta de ir lá até sentir o cheiro e tudo, né? Mas a informação de para que esse carro me serve? O tamanho dele é legal? Para que eu preciso isso? Vocês têm conseguido suprir essas informações? Isso é muito legal. O que nós percebemos? Quando a gente fala que não dá para fazer mais gambiarra digital, que as empresas têm que ir para o digital, ir com seriedade, trabalhar muito sério isso, é porque o consumidor ele está cada dia mais exigente nesse aspecto. Não adianta você pegar e falar assim, eu estou digital e oferece lá um anúncio que não tem nem foto, como muitos anúncios acabam não tendo nem foto. Ou então quando tira uma foto, é uma foto muito mal feita. Se você vai comprar às vezes no mercado, você vai lá procurar por pipi, não aparece um rabanete para você. Fala, puxa vida, isso é uma gambiarra digital. Isso não funciona. Nos automóveis, quem é que imputa, quem coloca, quem alimenta os anúncios são as lojas. E as lojas têm sistemas muito simples com os quais elas conseguem subir os carros. A Mobiauto ela disponibiliza lá na nossa página os anúncios das lojas. E as lojas tiram foto com o próprio celular. Então hoje nós temos um aplicativo, que com o aplicativo da Mobiauto ele vai lá e digita os dados dele, do carro, tira a foto com o próprio celular e já sobe a foto do carro. Então não tem desculpa para empresa não subir os anúncios. É muito simples subir os anúncios. O que pode acontecer, quando a gente fala do consumidor, né? O consumidor, quando ele chegar e vê um anúncio de um carro, por exemplo, e está sem foto, né? E está sem informações, características do carro, qual o estado do carro, qual a quilometragem. O que vai acontecer? Esse consumidor ele sai desse anúncio e vai para um outro que tem informação. Porque as pessoas estão cada vez, principalmente o consumidor, ele está muito conectado, ele está muito exigente. Não adianta um vendedor de Uhum. automóvel querer esconder a informação dele, porque ele vai ter informação. O fato é que uma vez que ele entrou na internet para pegar informação sobre um carro, se ele não encontrar de uma determinada loja, ele vai na outra que entregou informação para ela. Hoje, como você disse, mais do que nunca a informação é super importante. Por isso a gente sempre fala para os anunciantes, quando você for anunciar um carro para vender, você está na tua casa, eu quero vender meu carro, não adianta pegar e, eu vou colocar aqui, vou colocar na internet para ver se eu consigo vender. Se você não colocar as informações do estado do carro, sendo verdadeiro, transparente, qual a quilometragem do carro, qual o estado que está o pneu, outro anunciante vai colocar essas informações. E os consumidores não estão dispostos a ficar perdendo tempo. Então, eles vão fazer o seguinte, uma vez que você não colocou uma informação sobre o carro e tem um carro semelhante que tem informação, ele vai pegar o tempo dele e vai gastar com aquele carro que tem informação, com aquele anunciante que colocou um carro com as informações. Então, o responsável em colocar as informações dos automóveis nos sites são os próprios anunciantes. E eles precisam ter a consciência que eles precisam ser muito transparentes, verdadeiros e dar o máximo de informação para o consumidor. Porque o consumidor, ele entende quem é o anunciante ou quem é o vendedor que o está respeitando. Ele se sente respeitado quando ele vê que o vendedor está colocando informação. Então não dá para ficar omitindo informação, escondendo informação. Se o carro tem um problema no pneu, coloca a informação lá. Porque o vendedor, o comprador, ele vai achar o seguinte, poxa vida, esse cara está me dando informação verdadeira. Então eu tenho mais confiança em comprar dele. A relação de compra de automóveis é uma relação de confiança, né? Então quanto mais informação você dá para o consumidor, mais ele vai entender que está sendo respeitado por você que está vendendo. Que é mais ou menos a relação de um jornalista com o seu público, né? Uma vez que o jornalista ele dá informação para o público, ele vê que o jornalista é transparente, o que acontece? Ele passa a entender, esse jornalista é bom, eu quero continuar assistindo ele me traz informações que faz com que eu tome decisões melhores no meu dia a dia. A decisão de compra de automóvel é uma decisão super importante. Um automóvel, por mais barato que seja, é 30, 40, 50 mil reais. Não é uma decisão simples. Então a pessoa quer tomar uma decisão com uma certa segurança. Daí a importância de ser transparente e verdadeiro e dar informações para o consumidor. Muito legal. A gente está conversando aqui no Alesp Conecta com o Sancler, ele é CEO da Mobiauto e está explicando aqui para a gente como é que eles têm se reinventado para esses tempos de pandemia. Eu queria entender se vocês são uma plataforma que serve tanto a pessoa, por exemplo, eu quero vender um carro, ou também para concessionárias que vendem veículos, né, seminovos. Sim, a nossa plataforma está preparada para atender montadora, atender concessionária e atender lojas de seminovos.
Na montadora, o processo de venda da montadora acontece pelas concessionárias. Então, por exemplo, nós fizemos recentemente um projeto em conjunto com a Mercedes, que se tornou um case super importante, onde, juntamente com a Mercedes, em parceria, a Mercedes nos contratou como parceiros para criarmos juntos um showroom virtual da Mercedes Caminhões. Então, hoje, se a pessoa quer comprar um caminhão, por exemplo, e na realidade, a partir de amanhã, vai ser lançada essa plataforma, se a pessoa quiser comprar um caminhão, por exemplo, ele entra na plataforma da Mercedes, tem todos os caminhões disponíveis em todas as regiões do Brasil. Isso daí foi um trabalho em conjunto nosso e a montadora Mercedes, as associações e as concessionárias para caminhões 0 km. Também fazemos os anúncios de carros 0 km, carros seminovos, que são feitos pelas próprias lojas de seminovos. E também a pessoa física, ele está com o carro em casa e quer anunciar, ele entra na mobiauto.com.br e ele pode anunciar o carro ali. Então, nossa plataforma, a gente procura ser um local de encontro entre quem quer vender e quem quer comprar carro. Sendo pessoa física, sendo pessoa jurídica. Todo mundo se encontra aqui. Essa é a ideia nossa. Porque a democratização do anúncio, a gente acredita que é uma coisa super importante. E não ser uma democratização pura e simples, mas uma democratização com qualidade. Nossa plataforma é uma plataforma que tem muita qualidade, onde a pessoa tem uma experiência muito positiva. Então, nosso objetivo é esse, unir quem quer comprar carro e quem quer vender carro. Não importa que seja empresa ou seja pessoa física. E é aí que está quando a gente fala que não dá para fazer gambiarra no mundo online, é que as pessoas estão cada vez mais exigentes, sabe? Muito exigentes. Se você vai utilizar uma plataforma para vender um carro, o comprador, ele quer ter uma experiência muito boa. Então é em cima disso que a gente tem trabalhado, cada vez mais na experiência do usuário. Não importa se seja o comprador ou seja o vendedor, a experiência dele sempre fica sendo privilegiada aqui com a gente. Sinclair, você está conversando aqui com a gente no Alesp Conecta, que a nossa condição aqui e expectativa é justamente conectar as informações e quem tem feito coisas bem feitas e que estão gerando boas expectativas aí mesmo durante a pandemia. Eu queria te falar o seguinte, como é que está a questão das vendas, a expectativa para 2020? A gente sabe que o desemprego está muito alto e eu queria entender um pouco desse setor que vocês pegam uma fatia muito expressiva, né? A gente viu, por exemplo, o setor de aluguel de carros que vinha num crescente muito grande, principalmente, por exemplo, aplicativos que estavam de veículos, né? Só que agora deu uma queda muito grande nesse setor, né? Como é que está o setor, a expectativa de vendas? Bom, o setor caiu bastante, né? Se a gente for analisar, esse fenômeno aconteceu no Brasil e em outros países do mundo. Se nós pegarmos, por exemplo, a China é um dado bastante interessante, uma vez que o Covid começou lá, então eles tiveram experiência antes de nós. A China, só para você ter uma ideia, em janeiro de 2020, vendeu 1.800.000 carros 0 km. Quando foi em fevereiro de 2020, que foi o pico, eles venderam quase 400.000 carros. Então vejam que é 1.400.000 carros a menos do que eles venderam em janeiro de 2020. Em março, eles recuperaram, chegaram a 1.380.000, quase 1.400.000 carros, né? Então, cresceu, mas veja que o número de venda de março não foi nem perto do número de venda de janeiro, mas também não foi aquele número absurdo que foi o número de venda de fevereiro. Então, de fato, o impacto ele é grande, né? O que nós tivemos no Brasil, por exemplo, no mês passado, nós tivemos uma queda de cerca de 89% na venda de carro 0 km. Uma parte, isso não é tão real, porque tem uma parte da venda que ela acontece, mas não é feita a transferência. Como em alguns estados não estão sendo feitas as transferências dos automóveis, né, os estandes estão fechados, então a pessoa compra o carro 0 km e pode andar com a nota fiscal, ele vai usando a nota fiscal para poder andar com o carro 0 km. Mas, mesmo assim, a queda foi absurda. Não se tem o número exato, o número real e verdadeiro, mas a queda com certeza foi de mais de 70% no volume que vinha anteriormente, né? E como é que se reinventa nisso? Bom, primeiro ponto, a gente tem que, eu acho que todas as empresas partem da premissa que a gente tem que preservar as pessoas. Aqui eu estou na Mobiauto, eu sou a única pessoa que vem para a Mobiauto aqui todos os dias, vejo que está tudo vazio, toda a minha equipe, eu tenho uma equipe hoje de 80 pessoas, estão todos, quase 80 pessoas, são 77 pessoas, estão todos em casa, né? A gente, estão todos em home office. Eu venho para cá porque tem que pegar correspondência, as coisas todas, então eu venho para cá, mas estou isolado.
Então, todos nós temos que estar isolados, porque essa é a recomendação das autoridades, a gente tem que respeitar isso. No entanto, existe sim um fenômeno econômico bastante forte que está sendo impactado. As empresas estão sendo impactadas por esse fenômeno. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, em como dosar tudo isso. O fato é que as empresas e as pessoas precisam se reinventar, porque o desemprego é um fato real e impactante e preocupante. Veja, você comentou a respeito das empresas de aplicativos. A Uber, só para vocês terem uma ideia, ela está fechando vários escritórios no mundo em função da Covid. Eles tiveram uma queda de mais de 70% no faturamento deles. E é uma empresa global gigantesca, né? Isso está Sim. impactando tanto no que diz respeito ao aluguel de automóveis quanto na venda de automóveis. Nós temos hoje várias lojas e concessionárias passando por problemas muito difíceis, porque não está sendo fácil, a demanda caiu, as pessoas que compram um carro não estão tão dispostas a comprar carros nesse momento. Existe até uma expectativa de desemprego, isso aí assusta as pessoas. Então, o comércio como um todo, inclusive o setor de vendas de automóveis, está sendo impactado. Isso é uma realidade. O que eu costumo dizer é o seguinte: alguns são mais impactados, outros menos impactados. O fato é que todos seremos. Agora depende do nosso comportamento, da nossa reação a essa situação. Nossas equipes estão todas na rua, trabalhando normalmente, todas em casa, aliás, trabalhando normalmente, sabe? Todas trabalhando. No entanto, em casa. A gente não deixou de produzir, nós não deixamos de. Nós temos equipe comercial que está trabalhando de casa, ligando para os clientes por telefone, para as lojas, os apoiando a venderem seus carros com os nossos produtos. Nós temos equipe de desenvolvimento, está desenvolvendo produtos novos, acabamos de construir esse produto da Mercedes que eu acabei de falar para você. A construção foi toda feita em home office, as equipes todas em casa e todo mundo trabalhando para construir uma plataforma fantástica de venda de automóveis, de automóveis não, de caminhões e vans para a montadora Mercedes. Então, a gente precisa tentar, nesse ambiente de home office, se reinventar. E aí, eu vou ser bem sincero para você, e eu vou colocar mais uma pitada de sal nessa conversa. Um dos grandes desafios das empresas, dos empresários, dos diretores de empresas, dos CEOs de empresas, de RH, é conseguir entender como conseguir tirar mais e melhor dos colaboradores, eles estando em home office. Porque nós todos temos no nosso cérebro uma premissa de como fazer gestão dos colaboradores estando frente a frente, face to face e tal. Agora, em home office é um negócio novo, a gente precisa aprender, tem que entender o que está acontecendo com os colaboradores. Um fato é verdadeiro, existe um ganho de qualidade de vida que para os colaboradores isso é importantíssimo, é uma coisa que a gente preza aqui muito na Mobialto, exatamente isso, qualidade de vida. Nós vemos que muitos colaboradores às vezes ficavam 1h30 para ir, 1h30 para voltar para o nosso escritório. Isso, hoje ele não faz mais isso e ele continua produtivo. Então, as empresas têm que entender, é um desafio, né, para todos nós empresários, que existem benefícios no home office. Agora, como conseguir esses benefícios também é um outro challenge que a gente tem que ver. Poxa vida, como que eu consigo os benefícios de ter um colaborador em home office sendo produtivo melhor ou igual ele estava aqui? Né? Como motivar ele, porque muitas das vezes ele está sozinho. O ambiente organizacional ele também traz uma motivação, porque você vê um colega trabalhando, outro colega trabalhando, vocês estão fazendo um projeto. Agora, como é que você pode utilizar a tecnologia para conseguir também gerar essa interação e ser produtivo? Então, são vários desafios que as empresas estão tendo em função desse momento e que a gente tem que trabalhar para aprender como gerar valor mesmo nesse ambiente meio que conturbado e inesperado que chegou até nós. Muito interessante você colocar esse foco nos seus colaboradores, né? E não apenas no consumidor, porque é através do colaborador que você chega até o consumidor, aquele cara motivado, né? Porque, querendo ou não, é uma área que se trabalha com vendas. Agora, você estava falando aí, eu estava lembrando de um livro que eu sempre cito, que é o do Viktor Frankl, que fala sobre Em Busca de Sentido. E ele falava assim: olha, quando a gente estava no campo de concentração, eu entrevistava pessoas. E quais foram as pessoas que conseguiram sair dali e ter uma saúde, assim? Aquelas pessoas que tinham, naquele momento, uma visão. Ah, eu vou sair daqui, eu vou ser um trabalhador nessa área, eu vou terminar meu curso, eu vou cuidar do meu filho. E aqueles que não tinham essa visão acabaram padecendo mais, ficaram doentes e morreram mais cedo. Eu digo isso no sentido de você dar uma orientação agora para aquele consumidor que está em casa e ele tem um tempo. Por exemplo, se você quer viajar, você pode usar o tempo para falar, meu, daqui a um ano
eu posso fazer a minha programação, usar o meu tempo aqui para planejar minhas viagens, né? Em relação à compra de um veículo, ele pode usar esse tempo, por exemplo, para verificar online, fazer o seu planejamento. Talvez ele consiga até um custo melhor na nessa época que a gente está vivendo. Que orientação você tem para esse consumidor? Eu diria para o consumidor que o melhor caminho para ele fazer uma boa compra é ele pesquisar. Assim como a melhor forma de a gente tomar decisões é nós termos bons jornalistas que nos dão informações para a gente tomar decisões com base nas informações. A compra do carro é uma coisa semelhante. Você precisa que os vendedores te deem informações, né? Você precisa buscar informações nos sites, tantos sites como o nosso, no caso da Mobiauto, como sites de montadora, como sites de concessionárias. Você precisa buscar informações e escolher qual que é o melhor negócio, porque os vendedores de automóveis têm que colocar as informações lá, e aí, com base nas informações, você toma a decisão. O preço do automóvel é uma incógnita, tá? Eu diria o seguinte, você acabou de perguntar do preço do automóvel. O preço do automóvel, ele tende a cair em função da demanda. Se eu tenho uma demanda mais baixa, que a expectativa da demanda ser mais baixa, né? Se eu tenho uma demanda mais baixa, automaticamente eu tenho que os ofertantes têm que diminuir o preço, a relação de oferta e demanda. No entanto, a gente tem um outro desafio que veio em função do câmbio. Os automóveis no Brasil, eles são montados no Brasil, mas boa parte, uma parte importante dos insumos são importados. Então, uma vez que nós temos o câmbio elevado, certo? A moeda, a dólar, ela está mais alta. Então, o custo para importar esses produtos, no caso, as peças que vêm de fora, acaba sendo um pouco mais alto. De forma que a gente não sabe qual que vai ser o impacto quando a gente vê a diminuição da demanda, que faria com que os preços caíssem, e o aumento do valor do dólar, que faria com que os preços dos carros mais novos subissem. Então, vai ter um reajuste de preço que, dependendo do modelo dos automóveis, pode ser para cima ou pode ser para baixo. Penso eu, em opinião minha, automóveis que são ricos em produtos importados tendem a talvez não perder tanto preço. Mas automóveis ricos em mais nacionalizados, pode ser que eles percam um pouco mais de preço. Mas, pensando, quando eu falo perder pouco preço, não é que ele fica pior, não, quer dizer que ele depreciou, não, quer dizer que ele entrou num ajuste melhor, fica mais fácil de ser adquirido, né? Você consegue girar mais esse automóvel. Então, uma coisa importante é essa, entender qual que é o movimento dos dois, né? Que pode ser pelo dólar para cima ou pode ser pela demanda para baixo. Tem uma outra expectativa com relação ao crédito, né? Quando a gente vê um processo de crédito cada vez, pode ser que vai ficar um pouco mais justo, os bancos não vão estar tão dispostos a emprestar dinheiro. Isso pode prejudicar bastante a demanda, porque uma vez que 50% das vendas de automóveis são feitas via financiamento, se os bancos apertam o crédito, automaticamente diminui um pouco a demanda. É um outro fator que pode impactar no preço. Então, a minha dica para o consumidor é a seguinte: puxa, procure bastante, encontre, aproveite que você consegue fazer isso da tua casa com o celular, que você consegue fazer com o computador. Na tua casa, você procure o máximo de informação possível a respeito do automóvel. Tome uma decisão racional e embasada em muitas informações. Tome muito cuidado com aquelas ofertas meio que miraculosas, aquele preço muito barato. Cuidado. Aí vai no detalhe, verifica qual que é a procedência desse carro, do vendedor, para que você não seja enganado. Porque às vezes você vê alguns anúncios aí de carros super baratos. Uma coisa é fato, gente, não tem milagre. Se você vê que a média dos valores do carro ali é 50 mil reais, aparece alguém vendendo por 20 mil, dá uma olhada, porque ninguém é bobo para vender por 20 mil. Tem alguma coisa aí que pode chamar atenção. Então, vá com critério, preste atenção em quem é o vendedor, na qualidade do automóvel. Uma coisa muito importante é fazer uma vistoria, peça uma vistoria, faça uma vistoria do automóvel, chame um mecânico para olhar um carro, né? Não é uma coisa muito comum hoje em dia, mas se você pega algumas vendas de pessoa física, pode acontecer uma fraude, então tome cuidado com isso. Então, conhecer bem quem é o vendedor, a concessionária que está vendendo, a loja que está vendendo. Temos lojas e concessionárias muito sérias, pessoas fantásticas. Só que nessas pessoas não vai ter milagre de preço lá embaixo.
Não vai ter, eles trabalham com preço real, preço verdadeiro do automóvel. Então pesquise bem. Vocês têm algum índice de, por exemplo, de classificação de estrela, seja de uma concessionária ou de alguém que já vendeu mais de um carro? Ou não dá para classificar? Uma Então, estrelinha. nós não temos isso ainda na nossa plataforma. Existe um projeto nós criarmos uma avaliação. Quem vendeu, quem comprou o carro vai avaliar sim a revenda, mas nós fazemos a avaliação. Então, nós temos uma avaliação interna, tá certo? Que a gente não publica essa avaliação porque ela ainda não está redonda, mas você pode acreditar. Algumas coisas nos chamam a atenção. Revendas sérias são revendas que são mais antigas. Vamos ver se a revenda é antiga, se ela tem um site bom, se ela tem os anúncios adequados, onde ela não fica escondendo informação, se ela dá informação, se ela tem um atendimento correto, adequado, se ela tem um espaço físico. Essas coisas todas são informações importantes que vão ajudar você a fazer uma compra com mais segurança. Existem muitas concessionárias e revendas que você pode comprar o carro sem levar o mecânico, porque você não vai ter dor de cabeça. Se você tiver algum problema, você tem lá a garantia da concessionária, até mesmo em carros usados. Carros seminovos eles te dão garantia. Tem muitas lojas que dão garantia e são super sérios. Então, entender quem é o fornecedor é algo fundamental para que você tenha sucesso na compra do automóvel, tá? Muito bem. Alex Conecta conversa com o Sancler, ele é CEO da Mobiauto e a gente está caminhando para o final, tem mais só 2 minutos, mas eu quero deixar você à vontade. Tem muita questão aqui que eu queria fazer, não vai dar tempo, né? Quais são as perspectivas de mercado pós-pandemia, que carro ou modelo está vendendo mais, mas achei interessante aqui também a questão que vocês criaram o primeiro curso automotivo do país e como é que funciona essa Universidade Mobiauto. Então, eu queria deixar você à vontade para finalizar. E você que está nos acompanhando até agora no Alessio Conecta, o nosso papo aqui é isso: como é que as empresas estão se reinventando e hoje sobre o setor automotivo. É com você, Sancler. Então, lembra que eu comentei no início que hoje a gente precisa dar informação mais verdadeira para o consumidor? O processo de venda do automóvel ele mudou. Então você precisa de vendedores mais profissionais. Nós criamos o primeiro curso de gestão automotiva. É um curso para ensinar vendedores, gerentes e diretores de concessionárias a atender esse consumidor do século XXI. Fazendo com que ele utilize tecnologia, fazendo com que ele se aproveite cada vez mais da tecnologia para promover ao consumidor uma experiência cada vez melhor. Então, esse curso nós fizemos em parceria com a Uniítalo, que é uma faculdade antiguíssima, tem mais de 50 anos de experiência, com a nossa experiência no setor automotivo, e criamos esse curso que ele está já aprovado pelo MEC. Então, a pessoa ela faz um curso EAD em 2 anos e ele sai com a graduação em gestão automotiva. Aí depois ele pode fazer um mestrado, um doutorado e continuar estudando. O fato é que a gente quer que toda a cadeia de profissionais do setor automotivo esteja cada vez mais preparada para dar um atendimento perfeito, um atendimento adequado à altura do consumidor que nós temos no Brasil. O Brasil é um país muito grande, o setor automotivo ele é muito importante, é um dos maiores setores da indústria do Brasil, né? Então a indústria automotiva ela é gigantesca, ela responde por quase 20% de todo o PIB industrial do país. Então a gente precisa fazer e ajudar para que essas pessoas que trabalham nesse setor estejam cada vez mais preparadas, mais capacitadas. Esse é o nosso interesse no curso de gestão automotiva. E a Mobiauto, ela tenta gerar esse ambiente cada vez mais profissional, mais transparente, para que a experiência tanto do comprador quanto do vendedor seja mais perfeita. A gente sabe que o processo não é simples, né? Nós somos a primeira turma e é uma turma que tem aproveitado bastante, a gente tem tido feedbacks muito positivos. Vamos ter a segunda turma agora em agosto e a gente quer que todos os profissionais do setor automotivo tenham uma graduação que hoje, infelizmente, alguns deles não têm. E são profissionais fantásticos. São pessoas que trabalham no setor há 20 anos, têm uma tremenda experiência e por um pouco, por falta de oportunidade e tal, não conseguiram ter uma graduação. Agora ele vai poder ter uma graduação, se quiser fazer um mestrado vai poder fazer. Então essa é a nossa ideia quando nós criamos esse curso. Então temos a Universidade Mobiauto que atende exatamente isso. Muito obrigado pelas suas informações, pelo seu tempo, viu, Sancler, CEO da Mobiauto, e a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção. E a você que nos acompanhou até agora aqui no Alesp Conecta,
também obrigado pela sua audiência. Nosso interesse aqui é sempre levar as informações de empresários, empreendedores, como é que eles estão se reinventando, como é que eles estão gerindo os seus colaboradores, olhando para esse cenário de pandemia, mas ao mesmo tempo investindo em pesquisa, em tecnologia, para suplantar todo este espaço, já que o próprio Sancler trouxe aqui para a gente que o setor automotivo representa cerca de 20% do PIB brasileiro. É um setor que, em termos de impostos e tributos, é o mais expressivo, com certeza, entre os outros setores em relação a tributos. Então, muito importante as informações que ele trouxe para a gente. E a você que nos acompanhou até aqui, continue mandando as suas sugestões, que a gente vai trazendo aqui os temas que vocês gostam. Até a próxima edição.